Bem, Eli, o sacerdote, estava distante de Deus. Ele tinha se tornado um mero religioso. Seus filhos, Ofni e Finéias, herdeiros natural do sacerdócio, eles pertenciam a uma família sacerdotal. Homens corruptos, homens distantes dos caminhos do Senhor, homens envolvidos com toda sorte de pecado, todo tipo de pecado, homens que prostituíam com as mulheres, adulteravam com as mulheres na porta do templo. Eles faziam o papel de sacerdote, eles ministravam, no entanto, com as suas vidas em profundo pecado, e Deus já havia repreendido, Deus já havia mandado profeta para repreender, mas ele não tinha mais autoridade sobre a sua casa, não tinha firmeza, e seus filhos continuavam em desobediência plena, até que um dia, quando Samuel tem em torno de 12 anos, Israel foi para mais uma guerra com os filisteus. Primeiro livro de Samuel, capítulo 4. Você pode abrir sua Bíblia e acompanhar. E eles foram à guerra. E nesse embate, 4.000 homens de Israel morreram. Eles voltam desesperados, dizendo: tragam a arca do Senhor. Você lembra que no templo, até então era um templo móvel, existia uma arca, a arca da aliança, a arca do concerto, e ela representava a presença de Deus. Deus se manifestava ali. Então eles mandam buscar a arca. Preste muita atenção nisso, por favor, entendendo que eles foram derrotados porque a arca não estava. Eles estavam vendo a arca como um amuleto. A presença da arca traz presença de Deus automaticamente, independentemente de como é que está a nossa vida, se estamos em desobediência ou não. É assim que eles criam. Então agora vem os sacerdotes Ofni e Finéias, filhos de Eli. Eli nesse tempo já tem 98 anos, já estava cego. Então ele ficava sentado numa cadeira lá no templo, em Siló. Nesse tempo, o local do culto era em Siló. E aí, eles mandam buscar então a arca com os sacerdotes, crendo que as coisas deram errado porque a arca não estava presente. E quando Ofni e Finéias, impuros, indignos, sem condições de estar conduzindo a arca, eles entram no arraial. Ali houve uma animação muito grande. O povo, os soldados todos jubilosos, começaram a jubilar, a cantar, a pular, a saltar, a bendizer. E isso lhes trouxe um ânimo muito grande. Ofni e Finéias sentem-se respaldados. Isso é, nós não estamos andando como Deus quer, mas nós somos ministros dele, e o fato de sermos ministros dele, estamos com a arca, Deus se manifesta, Deus vai resolver o problema, Deus vai dar a vitória. E eles então entram, e esses homens gritam, e o júbilo foi tão grande, trouxe um ânimo, uma força, uma empolgação, uma motivação tão grande, que todos diziam: agora sim, agora nós vamos derrotá-los, porque a arca está conosco, Deus está conosco. A zoada foi tão grande, que se ouviu no arraial dos inimigos. E quando chega essa zoada toda, aquele sapateio, aquele glória, aquele aleluia, aquele júbilo, aquela festança, aquela empolgação, aquela zoada toda,
aqueles brados de vitória, chegando ao arraial, sendo ouvido no arraial dos filisteus, eles tremeram. E eles disseram: os deuses que derrotaram os egípcios vieram contra nós. Ai de nós, estamos perdidos, estamos fritos. E aí falaram: lutem varonilmente, isto é, se esforcem, dê o melhor que puder. Apesar de que o ânimo deles havia caído diante desse alvoroço todo da presença da arca, que, entre aspas, todos acreditavam que era a presença de Deus. A guerra é travada novamente, e Israel é duramente derrotado. Foi grande a derrota. Foram mortos naquele segundo embate 30 mil homens da infantaria. 30 mil homens a pé. Pior ainda, a arca foi tomada. Os inimigos venceram, ainda tomaram a arca. Mataram Ofni e Finéias. Quantos estão entendendo? E levaram a arca para as terras deles, um povo totalmente pagão. Agora, veja 1 Samuel 4, versículo 12 e 22, que agora eu quero ler para vocês. Então saiu correndo um homem de Benjamim, saído das fileiras, e no mesmo dia chegou em Siló. Ele trazia rasgadas vestes de terra sobre a sua cabeça. Quando chegou, Eli, o sacerdote, estava assentado numa cadeira, ao pé do caminho, isso é, no início da estrada, ao lado da estrada, olhando como quem espera, porque seu coração, preste atenção, estava tremendo pela arca de Deus. Seu coração estava desesperado, com medo de que alguma coisa acontecesse com a arca de Deus. Depois de entrar o homem na cidade, dar as novas, dar as notícias, toda a cidade irrompeu em gritos, em choro. Famílias inúmeras. Naquele tempo a poligamia era tolerada, então cada homem tinha algumas mulheres. Então de uma hora para outra, várias mulheres e inúmeros filhos ficaram sem o marido, sem o pai. E isso, mais de 30 mil soldados morreram. Ele, ouvindo os gritos, perguntou: que alvoroço é esse? Então se apressou o homem e vindo deu as notícias a Eli. Era Eli da idade de 98 anos. Os seus olhos tinham cegado e ele já não podia ver. Disse o homem a Eli: eu sou o que saí das fileiras e delas fugi hoje mesmo. Eu estava na guerra e fugi. Perguntou Eli: o que aconteceu, meu filho? Então respondeu aquele que trazia as notícias: Israel fugiu diante dos filisteus. Houve grande morticínio entre o povo, e também os teus 2 filhos, Ofni e Finéias, foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. Ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu Eli da cadeira para trás, junto ao portão, e quebrou-se o pescoço e morreu, porque ele era homem velho e pesado. Ele havia julgado a Israel por 40 anos, estando sua nora, mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, ouvindo estas notícias, de que a arca de Deus fora tomada, e de que seu sogro e seu marido e seu cunhado morreram, ela encurvou-se e deu à luz. Tal foi a angústia. Ela pariu na hora, porquanto as dores lhe sobrevieram. Ao respirar,
disseram as mulheres que assistissem, quando ela cobrou sentido: não temas, pois você teve um filho. Ela, porém, não respondeu, nem deu importância nenhuma à notícia de que ela tinha tido um filho. Mas deu nome ao menino, Icabô, ou em outras versões, Icabode, dizendo: foi-se a glória de Israel. Isto ela disse, porque a arca de Deus fora tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido que morreu. E falou ela mais: foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. O sacerdote Eli marcou o início dessa chamada Icabode. Ele representava um sacerdócio corrupto, em decadência. Como disse, 2 filhos, chamados filhos de Belial, homens malignos, abomináveis perante o Senhor. E ele permitiu isso. Esses homens roubavam e desprezavam a oferta do Senhor, separavam a melhor parte do sacrifício, eram ladrões da glória de Deus. Misericórdia. 1 Samuel 2, 12 a 17. Eles eram adúlteros, adulteravam na porta do templo, uma ligação com o sistema da rainha dos céus. 1 Samuel 2, 22 fala isso. Eli não os disciplinava, o pai não os corrigia, sendo conivente com os atos pecaminosos de seus filhos. Capítulo 2, versículo 29. A geração de Eli perdeu a presença de Deus, por isso deu-se o nome Icabode, foi-se a glória de Deus. Uma geração que perdeu a presença de Deus. Eles descaíram tanto que chegaram ao ponto em que os sacerdotes, os filhos dele, se envolveram com prostituição na porta do templo. Essa geração de Eli, preste atenção, é um exemplo a não ser seguido, pois pecou gravemente contra o Senhor, e por isso Deus trouxe julgamento a eles. E qual foi o motivo pelo qual esta geração perdeu a presença de Deus? Onde essa geração falhou? Aquela geração falhou ao fazer da presença de Deus, a presença do Senhor, somente um amuleto. Só um amuleto. Isso é, como se fosse a lâmpada de Aladim, aonde você pegava e utilizava quando precisava de um milagre, de uma resposta. E é duro dizer, mas nossos dias não têm sido diferentes. Tem muita gente hoje que não tem interesse numa relação com Deus, numa intimidade com Deus, que não tem mais prazer em Deus, não tem mais prazer na casa de Deus, não tem mais prazer em dirigir uma célula, não tem mais prazer em congregar, não tem mais prazer em estar numa célula, não tem mais prazer em orar, não tem mais prazer em louvar. Ele chega na igreja e ele está totalmente longe, desnorteado, desconectado das coisas de Deus. Eles não buscavam o Senhor para adorá-lo. Quase ninguém mais ia a Siló, aonde estava o templo. Parece que, será que não está dizendo alguma coisa para nós? Estou falando desse povo que aqui congrega e de outros que congregam em tantos outros lugares, que não tem mais alegria, já não tem nos lábios a palavra que diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Deus. Onde as pessoas, elas arrumam motivos para não estar na igreja, elas arrumam motivo para não cultuar e para não celebrar aquele que reina, aquele que vive, aquele que os tirou das trevas para a maravilhosa luz. Elas vão levando de qualquer jeito, meros religiosos. Um domingo ela vai, no outro ela não vai. Quarta-feira, existe culto em quarta-feira? Célula? E assim, essa gente vai caminhando,
achando que está sendo aprovado por Deus, usando Deus apenas para abençoar, para resolver os seus problemas, achando que Deus aprova isso, e cabode! Foi-se a glória de Deus. As pessoas já não estavam mais interessadas em ir à casa do Senhor, a buscarem a sua face, ou tampouco em adorá-lo. Tem aqueles que é uma dificuldade, eles não conseguem nem parar para receber, eles não conseguem nem parar para glorificar. Aliás, muitos, eles não entendem que o culto é um todo, desde o primeiro instante. Aí eles já não esforçam em chegar na hora, eles chegam meia hora depois, 40 minutos depois, para ouvir a palavra, uma palavra que os edifique, e receber uma oração, querendo as bênçãos. Contudo, na hora das dificuldades, queriam fazer da presença de Deus uma espécie de amuleto que resolveria os seus problemas. Será que está muito diferente hoje? Se desespera. A hora que a luta vem, que a guerra vem, começa a clamar: meus irmãos, orem por mim, meus irmãos, me ajudem. O meu casamento está em frangalhos, meus filhos estão desviados, eu estou numa guerra financeira, eu estou com problema de saúde, orem por mim, me ajudem. Crentes apenas preocupados em campanhas. A gente tem visto hoje uma geração, lamentavelmente, e com líderes das maiores denominações na televisão, vendendo amuletos para o povo: lenço ungido, rosa ungida, sal grosso e mais um monte de coisa, copo d'água. Deus pode usar qualquer uma situação dessa, mas isso não pode virar doutrina. Isso não pode virar um princípio, mas as pessoas continuam do mesmo jeito. Aí elas vão numa campanha aqui, depois vai numa outra campanha ali, numa outra campanha ali, mas elas não têm interesse em Deus, na relação com Deus. Elas querem apenas e tão somente se dar bem, resolver os seus problemas. Queriam fazer da presença de Deus uma espécie de amuleto que resolveria seus problemas. Israel saiu à batalha e encontrou a derrota diante dos filisteus. Com medo de serem novamente derrotados, mandaram buscar a arca de Deus e a trouxeram do campo de batalha. Mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos Exércitos, entronizada entre os querubins. Os filhos de Eli, Ofni e Finéias estavam ali com a arca de Deus. Sucedeu que, vindo a arca de Deus, da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo o arraial em grandes brados e a terra tremeu. Ouvindo os filisteus a voz do júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial e se atemorizaram. E os filisteus lhe disseram: os deuses vieram ao arraial. Ai de nós, que jamais aconteceu coisa tão terrível assim. Ai de nós, quem vai nos livrar das mãos desses grandiosos deuses? São os deuses que feriram aos egípcios com toda sorte de pragas no deserto. Além de toda desobediência, além de pagarem com a vida, além de terem uma derrota terrível, desonraram a Deus, porque os inimigos entenderam que Deus não tinha mais poder. Tanto é que pegaram a arca e levaram. Note que até os filisteus ficaram com medo da arca, pois eles, em sua condição de gentios pagãos, também acreditavam na força dos amuletos. Isso nos mostra que os filhos de Israel já haviam adotado esta forma mundana de pensamento. Para essa geração dos filhos de Israel, Deus não era mais o Criador, o sustentador de todas as coisas. Já não era o Salvador do seu povo, já não era aquele que é digno de honra e de glória. O seu templo estava abandonado em Siló, as pessoas já não iam mais à sua presença para reverenciá-lo e declararem o seu amor, confiança e dependência. Para essa geração, Deus havia se tornado alguém de quem somente se lembravam na hora da necessidade.
E mesmo na hora da necessidade, esses israelitas não buscavam a presença do Senhor. Eles apenas mandaram buscar a arca, pois os que fazem de Deus um resolve tudo, nem sequer se dão ao luxo de buscar a presença de Deus. Será que em nossos dias nós temos Icabode? O Icabode da esposa de Finéias tem ampla repercussão em nossos dias. O grande Icabode de hoje chama-se religiosidade. O crente lê um trechinho da Bíblia, balbucia uma oração e está livre para a praia ou para o sítio. Já fiz a minha parte, já fiz o meu dever, ok, está resolvido, partiu. Religiosos. Só que religioso não vai entrar no céu. Só entra no céu filhos. Só entra no céu quem tem comunhão com Deus. Você pode dar um glória a Deus? Volta à noite no domingo, cansado, e nem se lembrou de sua igreja, dos seus irmãos que se reuniram para louvar a Deus. E quanta religiosidade nesse povo. Como figueira com folhas, sem nenhum fruto. Quantos lares hoje vivem o Icabode? Aparência de piedade sem qualquer vida em Cristo. Lares onde a luz de Cristo está apagada. Jesus não tem lugar nesses lares. Essas pessoas falam em Jesus, até cantam louvores nas suas casas, ou fazem oração, ou leem, ou abrem uma caixinha de promessa e tiram um versículo, ou no máximo lê um trecho rapidamente, mas na realidade eles não têm entrada na presença de Deus, lhes falta intimidade. Deus é um estranho para eles. Eles só repetem o que eles aprenderam de forma religiosa. O altar está apagado, e a alegria fugiu, e a paz desapareceu. Tenho notado que muitos que não se importam em buscarem a presença do Senhor, quando os convidamos aos cultos, nunca podem. Mas basta enfrentar alguma situação difícil e já estão ligando para saberem se podemos orar por eles, e de preferência na casa deles. Vem aqui me abençoar. Quando os chamamos para cultuar ao Senhor e render-lhe glória, não querem. Mas quando os negócios vão mal, querem que oremos em seu trabalho. Essa é a geração de Eli, aquela que perdeu a glória de Deus. É a geração que se preocupa com a academia e não com o joelho. É a geração que não atende às convocações para jejuns, para orações, para buscar a presença do Senhor, para se humilhar na presença do Senhor, para buscar a intimidade, a face de Deus, mas não responde. Quantas vezes a gente chega aqui e lança uma campanha: vai ter um evental, vamos para uma campanha de oração, colocar nossas causas diante do Senhor. Fica todo mundo caladinho, com raríssimas exceções. Hoje vai ter oração no monte e tal. É como se assim, não deixa me ver aqui não. Aí eu vou lá no WhatsApp, nos grupos, aperto em dados para me ver quem viu a notícia. Milhares viram e não respondem, porque eles não querem a presença de Deus, eles querem as bênçãos de Deus. Tão somente as bênçãos. É a geração que não prioriza a presença de Deus. É a geração que não frequenta mais os cultos, suas prioridades são outras. É a geração que não pode ser repreendida, contrariada. A aliança acaba no dia em que é contrariada. Não repreenda. Não diga que está errado. Não confronte. Porque se confrontar, dá linha. Vai embora. É esse tipo de gente que a gente está vendo tantas vezes na nossa frente.
É a geração que não dizima, que não oferta, não aprenderam que primeiro nós semeamos para depois colher. Aproveito para falar, próximo fim de semana começa um congresso da família. Congresso para família. Por quê? Por entendermos que a família precisa ser restaurada, a família precisa ser abençoada, a família precisa ser ungida, a família precisa estar unida, a família precisa levantar, porque o diabo tem esfriado as famílias, tem dividido famílias, tem destruído famílias. A geração Eli está com o corpo na igreja e a mente lá fora. Vamos ser sinceros. Muitos de nós, que agora inventaram de colocar a partida de futebol às 7 da noite. Como a maioria é flamenguista, se colocar um jogo do Flamengo às 7 da noite, muitos de vocês não virão para o culto. É duro, né, minha filha? Mas é verdade. Ou se vier, vai ficar com o celular aberto, acompanhando o tempo todo, minuto a minuto, as notícias do time. A geração Eli só gera filhos carnais. Será que você não entende que se você estiver com a sua vida dessa forma, o que será dos seus filhos, pelo amor de Deus? Porque os nossos filhos são discipulados, não é pelas palavras que falamos, eles são discipulados por nossas atitudes, muito mais do que por nossas palavras. Aquilo que eles veem, se eles nos veem amar o Senhor, andar na presença do Senhor, uma vida reta, pura e santa na presença do Senhor, eles aprenderão. E ainda que a gente em algum momento da nossa vida caia, ainda que em algum momento da nossa vida a gente desobedeça, a gente peque, mas eles, quando nós nos colocamos diante do Senhor e nos arrependemos com sinceridade diante do Senhor, a glória de Deus volta a se manifestar na nossa vida e a nossa família verá que Deus está na nossa casa. Quantos de nós ficam o dia todinho com a televisão ligada? Quantos de nós ficam o tempo todo, o dia todo ligado no celular? Como é que Deus vai falar? Como é que vai buscar a Deus se você não tem interesse em Deus? Você está brincando, meu irmão? Talvez você não goste do que eu estou falando. Talvez você resolva, não, eu vou procurar uma outra igreja, porque essa não está boa não, aqui está muito radical. Eu estou te falando de princípio bíblico. Você pode até achar gente que passa a mão na sua cabeça e que você te deixa viver do jeito que você quiser. Mas eu só quero te dizer que diz a Bíblia que sem santificação ninguém verá o Senhor. Quem não tem prazer na presença de Deus agora, não terá lugar na glória celeste. A condição de Icabode é a perda do temor de Deus, é a perda da moral e, como consequência, a perda da glória. Isso resulta numa igreja dividida, onde os membros são meros espectadores e continuam cada vez mais envolvidos em pecados e iniquidades, com a desculpa de viverem no tempo da graça, sem saberem na verdade o que é a graça de Deus. Uma igreja incapaz de ver, de discernir o que acontece na dimensão espiritual e de estabelecer decretos eficientes que vão realmente gerar transformação. Uma igreja morta com fama de viva. Eu pergunto, em nome de Jesus, ouça a minha pergunta. Houve algum tempo em sua vida que sua paixão por Cristo foi mais forte do que hoje? Houve um tempo em sua vida que você lia a palavra de Deus com mais fidelidade e estava mais envolvido na igreja do que hoje? Houve um momento em que você compartilhava mais do Evangelho e procurava oportunidades para envolver as pessoas com o reino de Deus? Se houve, meu irmão, a glória foi. Você precisa de arrependimento. Se a resposta para qualquer dessas questões for sim, então é hora de buscar um avivamento pessoal. Esses são sinais de alguém que deixou seu primeiro amor.
Veja Apocalipse capítulo 2. Eu vou parafrasear o que Jesus disse à igreja de Éfeso. Ei, eu sei que vocês estão ocupados. Eu sei que vocês têm discernimento. Eu sei que vocês trabalham duro. Acho isso ótimo, mas deixe-me apenas lhe dizer algo. Eu tenho algo contra vocês. Vocês deixaram o primeiro amor. Portanto, lembrem-se de onde vocês caíram e arrependam-se. E a palavra de Deus é severa, meu irmão. Tiago capítulo 4, versículo 4 nos adverte: infiéis, vocês não compreendem que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Não dá para ser amigo do mundo, dos prazeres do mundo e amigo de Deus. Aquele, pois, que quer ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Eu quero ler aqui o que disse o pastor Antônio Júnior em seu sermão, A Geração Icabode. Esse sermão fez um sucesso enorme no Brasil, nas redes sociais, para todo lado o povo acessou esse sermão. Ouça-me, por favor. Irmãos, é uma geração que você não pode cobrar que uma mulher tampe seu quadril, não pode cobrar que ela cubra seus seios, porque isso é muito difícil para ela. Já é um caso de se desviar da igreja, pedir que se vista com decência, se corrigir. Não corrige porque senão desvia. E ele continua: e o que é que Deus pedia para as outras gerações? Não era para pôr uma blusa para tampar o quadril, nem os seios, não. Era para ser mastigado dentro do Coliseu por leões. Era para servir de tocha humana no jardim de Nero. Era para servir de tocha humana queimado com cera quente no jardim de Nero. Era o que Deus pedia na época. Era para ser decapitado por causa do testemunho que davam de Deus. Era isso que Deus cobrava. Sabe qual é a geração que nós estamos vivendo? Diz ele, 1 Samuel 2, 3 e 4, Icabode ou Icabô, foi-se a glória de Deus, é essa geração. E ele continua: essa geração mimada, que não se pode pregar a verdade, que quer barganhar com Deus, que quer ser interesseira, que não aceita correção, que não aceita o evangelho, que não quer passar por lutas, por dificuldade, mas só quer as bênçãos, que quer colocar Deus na parede, porque se não der, ele sai da igreja. E aí ele diz: saia, 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 saia. Jesus não tomou chibatadas, não foi cuspido no rosto, não foi pendurado numa cruz, não foi furado do lado e se esvaziou para ter filhos como tantos e milhares de crentes dessa geração. E ele continua: mas Jesus não merece ter isso no céu com ele. Eu não sei onde vai parar essa geração corrupta com a palavra de Deus. Ou Deus promove uma perseguição nesse país, uma perseguição ferrenha, que vai pôr a igreja brasileira de joelhos e vai fazê-la jejuar e vai purificá-la pelo fogo da aflição, ou essa geração inteira vai ser condenada no fogo do inferno. E por que você está dizendo, Icabode? Porque foi-se a glória. Porque Deus não está mendigando os nossos sacrifícios. Deus não vai se submeter a essa coxa que nós estamos dando a Ele. Isso é essa oferta coxa, essa oferta manca aleijada, isso é o nosso pior. Enquanto homens davam seu sangue, sua vida, sua família, nós achamos que estamos quebrando o galho de Deus, indo 2 vezes na igreja, e Ele não sabe que tem um bocado aqui que só vem uma vez. Pegando aquele dinheiro amassado de tonto e ofertando pela causa de Deus. Faz questão de separar no bolso assim a menor oferta para apresentar na igreja. Aí ele pergunta: você acha que Deus vai se submeter a isso? Você acha que Deus vai dividir a glória dele com gente que fica 3 horas vendo futebol e vem no culto depois que acaba a partida do clube dele? Você acha que Deus vai mostrar o poder, a Shekinah dele, a um jovem que fica jogando 3 horas de videogame e 5 horas na internet?
Você acha que Deus está mendigando culto, sacrifício? Que Deus está implorando para vir? Você acha que Deus vai se submeter a isso? Continua indo o pastor Antônio Júnior. Pessoas que firmam seus relacionamentos e vêm para ser abençoadas, ou seja, eles não têm vida com Deus. Isso é, eles tomam suas decisões e vêm para ser abençoados. Não amam a Deus, não querem a Deus. Depois que tomam suas decisões, sem consultar a Deus, querem a bênção de Deus. E ele diz mais, uma geração que não consegue orar de joelhos 30 minutos. Como é que nós vamos ter a glória de Deus? Escrevendo aos Coríntios, na segunda carta, no capítulo 6, versículo 14 a 18, Paulo diz: não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porque que sociedade por haver entre a justiça e a iniquidade, ou que comunhão entre a luz e as trevas, que harmonia entre Cristo e o diabo, ou que união do crente com o incrédulo, que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos, porque nós somos santuários do Deus vivo, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, eles serão meu povo. Por isso, retirai-vos do meio deles, do meio do pecado, das coisas do mundo, das paixões carnais, separai-vos, diz o Senhor, não toquem coisa impura, e eu vos receberei, serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, assim diz o Todo-Poderoso. Tem mais alguém para dar um glória a Deus? Primeiro de João 2,15, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Hebreus capítulo 10, versículo 31. Gálatas 6, 7. Não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ele vai colher. Isaías 42, 8. Eu sou o Senhor, e este é meu nome, a minha glória, pois não darei a outro. Fique em pé, por favor. Eu quero te dizer que Deus está levantando a geração Samuel. Dê um glória a Deus. Quando tudo isso aconteceu, Deus já tinha levantado um menino. Deus teve que constituir um novo sacerdócio. Samuel não é da linhagem sacerdotal. Samuel é filho da Ana, aquela mulher estéril, sofrida, que pediu um filho a Deus para tirar a vergonha da sua vida e disse: Senhor, eu não quero para mim, eu só quero que meu ventre gere uma criança, mas depois que ele nascer e que eu desmamar, eu vou entregar ao Senhor no templo, no culto, para ele viver no templo, para ele trabalhar no serviço sagrado. Ele não vai mais estar na minha casa, ele não estará mais na minha casa, ele será 100% teu. Aquela mulher não estava no programa de Deus, não estava profetizado que Deus ia levantar um outro sacerdote. Mas o dia que Deus encontrou uma mulher de coração quebrantado, que mais do que o milagre, ela queria a presença de Deus, e o milagre que ela queria era para o serviço santo, Deus tomou para si, olha que coisa linda, e levantou aquele menino. No tempo de Eli, nessa época, no final do ministério de Eli, diz a Bíblia que Deus não falava mais. Você imaginou o que é isso? Será que não tem tanta gente assim hoje? Está ouvindo as pregações, mas sabe que Deus não fala mais com ele, não tem mais intimidade com Deus. Deus não falava mais, porque Deus não pode falar aonde o pecado está abundando, aonde o pecado está reinando, aonde as pessoas não têm mais compromisso com Ele, com o seu reino, com a sua palavra, com a sua pessoa e com a sua igreja. E naquele tempo, o menino ainda pequenininho, diz a Bíblia que numa das noites ele ouviu a voz de Deus: Samuel. O menino acordou e achou que era Eli que estava chamando. Samuelzinho foi lá no quarto do Eli e falou para ele: meu senhor só me chamou? Ele disse: não te chamei não, filhinho, volta para dormir. Daí que o menino volta e tal, se cobre de novo, ele ouve novamente: Samuel. Ele levanta de novo, vai correndo.
O senhor me chamou? Não, meu filho, não te chamei não. Aí ele caiu a ficha. Era tantos anos, preste atenção, meus irmãos. Era tantos anos sem ouvir a voz de Deus que aquele homem não mais discernia quando Deus falava. E ele virou e falou assim: meu filho, se essa voz te chamar de novo, você atenda, porque é Deus falando com você. A geração Samuel é a geração que traz a glória de Deus, que traz a presença de Deus, que tem sede de Deus, que já cresce na presença do Senhor. Deus quer falar com os nossos filhos, Deus quer dar sonhos aos nossos filhos, Deus quer uma geração separada, preparada, mas só vão aprender quando os pais andarem com Deus para valer. Com Eli, o final foi de morte. Sua morte, morte dos filhos, uma vergonha absoluta. A arca levada, os inimigos levaram, olha que afronta. E Deus levanta Samuel. E diz a Bíblia que toda palavra que Samuel liberava, Deus honrava. Eu quero dizer que a geração Samuel é a geração que vai falar e Deus vai ouvir, que vai liberar a palavra e Deus vai honrar a palavra, que Deus vai dar a vitória, que vai entrar em guerras, em batalhas, e Deus vai atender, porque diz a Bíblia que nenhuma oração que Samuel fez ficou sem ser atendida por Deus. Nós vamos orar. Eu vou parar aqui. Eu não vou te chamar para vir no altar hoje não. Se você quiser, você pode ajoelhar onde você está e falar com o Senhor. Se você entende que Deus falou contigo nessa hora, se posicione diante de Deus. Quem era você? Qual era o nível de comunhão que você tinha com Deus? Qual era o nível de intimidade que você tinha com Deus? Como está sua vida hoje? O mais santo que tiver aqui hoje, será que pode responder e dizer: não, mas eu já fui mais santo do que hoje, eu já fui mais apaixonado do que hoje, eu já busquei a Deus mais do que hoje, eu já fui mais santo, mais puro, eu tive mais prazer nas coisas de Deus do que hoje? Então, se é contigo, se posiciona diante de Deus, porque eu sou um desses que clama ao Senhor por sua presença. Harabacaramanamasho, meu filhinho, deixa. Harabacaramanamasho. Oh, rakanamasho kamaná. Pastora Junaera, venha cá, minha filhinha. Harabacaramará. Algum outro pastor ou pastora que quiser orar, por favor, suba aqui para você orar. Eis-nos na tua presença. Eis-nos na tua presença. Perdoa, Jesus. Eu preciso mais da tua presença. Eu preciso mais, Jesus. Eu preciso mais da tua unção, da tua glória, da tua santidade. Buscar mais a tua face, Jesus. Oh, renare, canamanara, manai. Aviva teu povo, aviva tua obra. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Santo Israel, nós clamamos mesmo a tua presença nesta noite, Pai. Neste lugar, em nós e através de nós. Nós entendemos, ó Deus Todo-Poderoso, Santo de Israel, que o Senhor não vai dividir a tua glória com ninguém, nem com nada, Pai, que possa roubar quem o Senhor é. O Senhor é muito mais do que temos falado, é muito mais do que podemos imaginar, sonhar. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor é o Santo de Israel, o Senhor é o digno de louvor e de adoração. Nós precisamos, Senhor, da manifestação da tua glória. Nós não queremos que a tua glória se vá, Pai. Nós não queremos, Senhor. Pastores, nós clamamos a tua presença. Tenha misericórdia de nós.
Senhor. Tenha misericórdia de nós, Pai. Vem sobre as nossas vidas. A gente não aceita, a gente, Pai, se humilha diante de Ti nesta noite. É verdade. Porque nós queremos a manifestação do Seu poder. Nós queremos a manifestação da Tua glória. Vem sobre nós nós. Queremos, Pai, que o Senhor venha sobre nós. Desce sobre nós, Senhor. Ouve o nosso clamor. Ouve, Pai, o povo que não abre mão, Pai, da Tua presença. Pai, um povo que precisa, um povo que necessita desse Deus, o mesmo Deus, Pai, de Abraão, de Isaac, de Jacó. É o nosso Deus. É o Deus que faz maravilhas. É o Deus, Pai, que opera, Pai, através do Seu Santo Espírito. Vem, Espírito de Deus. Vem, Espírito de Deus. Vem, Espírito Shehalara Cantotara Labahaia Seia de Cantorai. Eia Shehalara Cantotara Sol. Vem, enche, inunda-nos com a Tua presença. Inunda-nos com a Tua verdade. Inunda-nos com a Tua santidade, Senhor. Nós precisamos de Ti. Nós ansiamos por Ti. Nós não podemos permanecer como estamos, Senhor. Nós precisamos da manifestação do Seu poder. Nós precisamos, Pai, para prosseguir, Senhor. Não nos deixe ir. Se o Senhor não estiver conosco, não nos deixe sair deste lugar, Pai. Vem sobre a Tua igreja, Senhor. Manifesta da Tua glória, Pai. Destrói, Senhor, as fortalezas da nossa alma. Quebra esses corações de pedra, Senhor. Dá-nos um coração de carne que se rende diante de Ti, aonde as Tuas leis serão escritas. Dai-nos este coração, Senhor, onde presenciaremos do Teu poder, da manifestação da Tua glória. Não acabou, não acabou, não acabou, não acabou. O Senhor está conosco, o Senhor se manifesta em nosso meio. Não acabou, não acabou, não acabou. Nós precisamos de Ti. Aleluia, Jesus. Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença, Deus. Estamos, Deus, continuando e queremos ser gratos ao Senhor. Louvar Teu santo nome e Te exaltar, Deus. Porque o Senhor nos deu a oportunidade nesta noite, Senhor, mostrando para nós, Deus, que a igreja precisa se preparar, porque o noivo já está preparado. A igreja precisa se posicionar, porque o noivo já tomou posição. Pai, nesta hora nós queremos clamar ao Senhor, porque a nós, Senhor, pertence o coroa da vergonha, a nós pertence a confusão, mas o Senhor é o Deus da misericórdia, o Senhor é o Deus da graça, o Senhor é o Deus que enviou seu único Filho, Jesus Cristo, a este mundo, para que nos desse a oportunidade de confessar os nossos pecados e de nos render diante de Ti, Senhor, e voltar ao primeiro amor, Senhor, e nos colocar diante do Santo do Santo, para clamar e declarar diante do Senhor: nós precisamos de Ti, meu Deus, nós precisamos de Ti, Senhor. Rasga os Teus céus nesta hora, Deus,
manifesta a tua glória, manifesta o teu poder. Olha, Deus, para a tua igreja,